Bora lá, nação, analisar nesse momento a imprensa esportiva falando sobre De La Cruz. Novos reforços no Flamengo, chegada de novos reforços. Vamos aqui analisar, já chega explodindo o dedo no like. Se você ainda não é inscrito no canal Mengão React, se inscreva, ative o sino das notificações. Lembrando que aqui nós vivemos Flamengo. Vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos então analisar o mercado da bola no Flamengo. Não tem negócio tal, não sei o quê, mas se o Flamengo for lá e pagar a multa, acabou, não tem conversa. Pagou a multa, levou. Não isso tem em qualquer lugar do mundo, em qualquer clube, né? É isso, pagou a multa, levou. Deixa o jogador queira. Não, pagar uma multa, você resolve. 80 milhões de reais essa multa, mas eu te pergunto, o De La Cruz viria e vestiria a camisa de titular do Flamengo, é isso? Hoje, olha, é que o De La Cruz é um jogador muito versátil, né? Um técnico, não precisa nem ser tão muito inteligente, acha um lugar pra ele. Ele joga centralizado, pode jogar aberto, marcando mais adiantado. Quer dizer, no time do Flamengo ele seria, como gosta de dizer o Pedro, o Ivo Almeida, o que é ser titular? Né? Não é? Eu gosto que Ontem eu até falei pra ele, ser titular é o cara que começa o jogo. Dele, entrou na mente dele. Pelo menos é o que eu falei pro meu filho. Filho, o titular é o cara que começa o jogo, né? Foi o que meu pai me ensinou, eu passei pro meu filho. Mas tá bom. Então, chega pra ser titular, pra mim, chegaria. É um programa de rancores. Esse programa tem rancores. Não, porque a gente vai guardando, né, o que os companheiros vão falando, assim, e tal, e a gente solta na hora do... Oportuno. Ele entendeu? guarda, cara, ele anota, ele guarda. Primeiro assim, o De La Cruz já é um namoro com o Flamengo há muito tempo, com o futebol brasileiro há muito tempo, vários clubes aqui estão, então eu acho que seria um grande reforço. E acho que o Tite ganharia um tremendo de um jogador. Um jogador de seleção, então experiência internacional, já fez história grande com o River, acho que não, só não ganhou o Mundial, né? Aquela coisa, tudo com o River, não ganhou o Mundial. Faltou o Mundial. Então é um cara com muitos predicados, muitas virtudes. Então ele chega... Fisicamente ele é um avião, o cara é um cavalo, né? O cara corre pra caramba, tá em todo lugar. É aquele cara que parece estar em todo lugar do campo e tal. Olha lá, poder de finalização dele, faz gols. Tem muito cara que também corre pra caramba, sem a bola, e fecha, e tá em todo lugar e não faz gol, né? Ele também faz gol. É o tipo de jogador que o Bubu fala, gosto muito, porque sem bola é importante. Então, ele não, lá, ó a bola chegou, ele sabe o que faz com ela, tá vendo? Então, jogador de bola. Jogador de bola, esse aí pra mim... Olha, aí você pega assim... É que a gente não sabe... alguns dos jogadores que podem sair do Flamengo, Everton Ribeiro, eu não sei se vai ficar ou não. Sim. Né? O De La Cruz hoje é mais que o Everton Ribeiro. Se entrega mais, eu acho. O combo fisicamente, taticamente. Acho que o principal é perna, né? Idade. Então também tem isso, perna, renovação. Bola, idade, tá falando em renovação de elenco e vai fazer com tranquilidade e excelência pelo menos 2 funções. E pode fazer uma terceira. Dentro do debate ali do Bubu, é muito titular. Esse é o jogador que chega pro Flamengo. Isso é jogador que chega pra ser titular. Então, peraí, quem sai? Como é que fica o esquema? Maia. Aí se ele chega, deve chegar, pra mim, deve ser o time... O Galo de La Cruz e Arrascaeta. O Galo de La Cruz, eu ia falar De La Cruz e Arrascaeta. Meio campo gringo, hein? Que legal, eu gostei disso aí, hein? Ó. O Galo de La Cruz e Arrascaeta. A ver como o Tite vai montar suas beiradas. Então, esse é o ponto. Você tirou o Gerson do time, é isso? Ué, o Gerson fez nos últimos jogos. Você viu a atuação do Gerson contra o São Paulo na última rodada? Vi. A gente tá em 2024, entrando em 2024. Não dá pra ficar... Não, porque o Gerson, o Coringa, o Vapo... Serviços prestados, bom jogador. Quando quer, em forma e com vontade, excelente. Mas me parece que o De La Cruz tem um pouquinho mais de vontade e perna. No jogo River e Cruzeiro, no Mineirão, que o De La Cruz jogou de bola. O River eliminou o Cruzeiro na série de jogos que o De La Cruz jogou. Arrebentou com aquele jogo, cara. Eu acho que a gente precisa, eu acho que o Tite tem até tamanho, disposição e vontade pra fazer isso. A gente precisa, sempre que a gente entra nesse... Pô, mas o Gerson vai sair? Vai, o Gerson vai sair. Pode sair, não tem O Gerson causa. vai sair. O Gerson não é intocável, nem fundamental, nem nada O nesse campo time. do Gerson não tá se pagando. Então, assim, 2024, alguns momentos sim, mas no geral... geral... eu entendo o debate, porque tem muito essa coisa na memória dos grandes campeões, do grande... O Gerson vai sair, tem que sair. Sai o Rodrigo Caio, sai o Mari, sai o Rafinha, sai o Arão, sai o Felipe Luiz. E é uma forma Everton Ribeiro começou a sair, Bruno Henrique não era titular com o Tite, Gabigol saiu, Gerson vai sair e tá tudo bem, a vida vai seguir. E tá chegando o De La Cruz, não tá chegando o Pedro Ivo. E é uma forma de colocar pressão. Se chegasse o Pedro Ivo, hein? Sim, mas é uma forma batedor de pênalti. Mas é uma forma de colocar... É uma forma de colocar pressão em cima desses caras. De concorrência. Você fala do Gerson. Quem concorria com o Gerson? Porque o Gerson foi colocado
por méritos no passado, pelo que ele fez, como o cara que vai ser a solução, Coringa. que é o Coringa, que faz E tudo. ele tal. ensaiou bons momentos esse ano, mas sempre ficava ali. Ele teve bons jogos, mas ele não teve uma regularidade. Ele não conseguiu manter uma regularidade. Talvez pelas trocas constantes de treinadores, aí você não tem uma referência de posicionamento, você tem que mudar o tempo todo. O Gerson com o São Paulo só faltou jogar no gol. Né? Então fica um pouco complicado. Agora, ele tem que ter concorrência. Você não pode deixar um jogador como esse tranquilo, sozinho, achando que ele vai jogar só quando ele... Ah, não, hoje eu jogo, beleza. Não, você tem que colocar concorrência em cima dele. Tem que colocar gente... Vem cá, se você não jogar, meu filho, ó, tá aqui, ó, o cara chega para ser titular. Então essa é a minha dúvida. Isso é o que eu acho que é interessante. E o Tite deve promover isso. Porque a gente está falando de um Flamengo, espero, com outro ambiente, com outro nível Acho de que já tem outro competitividade. ambiente, né? Acho que já está se criando esse Vamos outro entender ambiente. direito. Um Não, De La- sim. um De La Cruz que não chega com a mentalidade de 2023, 2022. Então, porque E na um competitividade. time com mais competitividade interna, É isso. por posição, até porque a partir do momento que você tem uma grande quantidade de jogadores de nível muito alto, você precisa que isso seja feito do jeito saudável dentro do grupo de atletas, né? Não adianta, porque vai ter uma coisa muito óbvia. Ah, vai ter jogo da Libertadores mata-mata. Todo mundo quer jogar, Sim. né? Vai ter o jogo, respeitosamente, contra o Cuiabá, Campeonato Brasileiro. E não joga esse jogo não joga esse jogo, joga o jogo da Libertadores. O jogador fica com essa coisa, os principais jogos estão aqui. E aí precisa ter uma discussão. E aí eu tenho que olhar para o potencial do jogador, não só para o que aconteceu no último ano. E eu acho que o Gerson briga com o De La Cruz por posição. Tem toda a condição. Mas tem toda a condição. Acho que é uma senhora contratação, se o Flamengo fechar. É um baita reforço, é mais um baita reforço do Flamengo, um jogador que pode atuar para mim, inclusive até no lugar do Arrascaeta. Eu ia te falar isso. Eu queria Porque vai levantar marcar esse mais com o tema. Arrascaeta, também é Eles construção. são amigos Pra- parceiros, né? Tem pra mim, ele faz determinados duas amigos lá, né? excelência, hein? Oi? Pra mim, ele faz duas com excelência. É. Então, ele faz... Porque vamos imaginar, Deus o livre, né? Mas o Arrascaeta se lesiona, acontece com o Pode Arrascaeta e acontecer, tal, ou com o tempo não dá pra fora jogar e todas as tal. partidas da Você tem o De temporada. La Cruz ali pra fazer a função, e eu acho que Sim. muito bem mesmo. Então, porque aí você tem um volante que joga mais adiantado, um meia que marca mais, estou falando do De La Cruz. O Gerson também faz isso, com o Pulgar ali, você dá uma sustentação legal. Então, eu acho que ele agrega muito ao elenco. A minha única questão, e eu acho isso muito positivo, e eu acredito que o Tite é um cara que muda o que ele pensa constantemente, o Tite é um cara muito da repetição da equipe. E de algum jeito vai continuar sendo. Só que o elenco do Flamengo vai exigir do técnico mais mudanças do que ele jamais fez na vida dele como treinador. E eu acho que ele gosta do desafio e vai saber usar. Baita jogador ainda. Não, é bom jogador, mas eu acho que para esse elenco precisa colocar concorrência. Você não pode deixar gente com cadeira cativa. Essa cadeira cativa ela já deixou de existir. Todo o período pós-Jorge Jesus mostra isso. Sim, já deixou de existir. Você não pode mais jogar só com o nome. Porque foi provado, o Flamengo esse ano provou que só com o nome e com a camisa não ganha. Ah, porque em 2019 fizeram isso, foram sensacionais e tal. Quantos títulos o Flamengo ganhou esse ano? Nenhum. Então não adianta, o Arrasca. muitos, hein? Sim, o Arrasca, tem o Gerson, tem isso, tem aquilo, tem o Gabigol, tem o Pedro, tem... Quantos ganharam? Porque se você for analisar, não, tecnicamente é bom. Então se fosse só a técnica, o time do Flamengo entrava e ganhava todos os títulos, mesmo sem treinador, né? Mesmo sem... Porque o próprio treinador São Paulo falou, não, eu coloquei os 3 jogadores ali porque eles já se conhecem, a memória e tal, mas esqueceu que colocou quase 3 volantes para fazer essa bola chegar para os atacantes. E não funciona, o futebol não funciona dessa forma. Ó. Infelizmente hoje, existem várias coisas que mudaram, mas para o melhor, outras para pior, né? Porque eu acho que o futebol mudou, mas não, né? Tem coisas que eu particularmente não gosto, que eu acho que a gente perdeu um pouquinho da nossa essência. Eu gostaria de ter um pouco mais da nossa essência do futebol brasileiro. E hoje em dia você não consegue mais jogar assim. Você tem que ter essa competitividade o tempo todo, seja ela na parte física, na parte técnica, hoje principalmente na parte emocional, porque o emocional hoje ganha jogos que você muitas vezes não ganharia. E aí eu vou dar o exemplo do Botafogo. O Botafogo hoje mostra que o emocional é muito importante. Só que esse é o ponto mais fraco do De La Cruz, né? Então Ele perde a cabeça algumas vezes, comete algumas faltas tolas, toma muitos cartões. Então, esse é um... não um problema, mas é o ponto mais vulnerável. Por isso eu acho que vai ser interessante isso. Eu acho que o Tite tem um desafio enorme pela frente.
Porque o Bubu falou uma coisa e eu lembro muito do Jorge Jesus. O Bubu relembrou aqui um dia. O Jorge Jesus, quando chega ao Flamengo, nunca me esqueço disso. Ele falou assim, olha, eu sei que no Flamengo não basta só vencer, a gente tem que jogar bonito, né? Jogar bem. O Tite sabe disso. Nós vimos recentemente aqui uma fã de esporte mandando, senhor Tite, só 1-0 e tal. A torcida do Flamengo não vai aceitar o tempo todo ganhar de 1-0 como Tem time para muito mais. Como o Tite jogava com o Corinthians. São elencos diferentes, torcidas diferentes, culturas de futebol, né? Diferente. A forma de jogar do Corinthians, a identificação com a torcida, com a forma de jogar do Flamengo, a identificação da torcida. Então, é um desafio enorme pela frente com o Tite. Porque o Tite no Corinthians tinha um elenco limitado. Vamos dizer assim. Eu acho que a primeira Flamengo, versão não. do Tite do Corinthians era essa. A segunda versão de 2015 é um time que jogava mais. Sim. Aquela é a E terceira tem mais vez que o motivação. Tite foi demitido pelo Corinthians na primeira passagem. 2005, sim, né? sim. 4-5. Com o time ali mais técnico, eu acho que o time jogou bola. E quando você vê o que o Tite fez na seleção brasileira, a ideia era jogar ainda mais do que jogou no Corinthians. Então, eu não imagino o Tite sequer cogitando o time jogar por resultado de segurança 1-0. Deixa eu perguntar tal, para o fazer outra coisa. Birner aqui. Ele vai ter que trabalhar isso. Né? Você gosta do Marcelo Bielsa? Eu o contrataria para mandar em todas as categorias de base do meu clube. Então, Marcelo Bielsa, técnico do Uruguai, que está muito bem nas eliminatórias. No time dele, o Arrascaeta é reserva. De La Cruz é titular. Jogo que o Uruguai ganha do Brasil, o De La Cruz é o armador. Joga o Pelistre pela beirada, o Davi Nunes na Isso tem frente. tudo a ver com a pressão na saída de O bola. Arrascaeta ficou no banco o tempo inteiro. Tem tudo a ver com a pressão essa na saída de pergunta bola. assim, De La Cruz chega no acho que o Flamengo Tite para ser ganha titular. armas. Na seleção deles, o titular é o De La Cruz, o Arrascaeta é reserva. E inclusive o De La Cruz já jogou de volante pela esquerda, armador. É bom frisar também. Qual era o momento físico do Arrascaeta nessa disputa e qual era a proposta dos adversários do Então, Uruguai? mas assim, só o Marcelo Bielsa, que é um cara que é muito respeitado, muita gente adora, tal, por vários fatores. A gente e não tal. virar e falar, o Bielsa é inteligente, o Tite é burro porque botou o Pro Arrascaeta. Bielsa e no Uruguai que tá bem, o De La Cruz joga titular. E pode jogar de volante, pode jogar de armador, não sei o que e tal. O Arrascaeta é opção, é reserva. E às vezes nem entra. O Mas aí eu Arrascaeta na seleção Mas aí- uruguaia, só para contextualizar, ele tem uma Copa convivendo com lesão, que ele deveria ter voltado da Copa, ter Sim. feito uma intervenção, não fez. E custou ao Flamengo isso também. Ele tem 2 períodos, pelo menos 40 dias afastado do Flamengo, e isso o custa na seleção uruguaia. Na seleção uruguaia, ele é convocado muito mais pelo histórico, pelo respeito pelo espaço no grupo, do que exatamente para ser um cara que estava brigando em igualdade de condições com o De La Cruz. E também tem a questão, para mim, que é fundamental. E aí, quando você lembra, Birner, da pressão na saída, da pegada na saída que ele vai te entregar hoje, eu acho que aí está longe de ser um problema de dúvida para o Tite. Eu quero pressionar. Eu descanso o Arrascaeta, eu deixo ele solto, ou eu vou ter o Arrascaeta como um cara, por exemplo, que muitas vezes fizeram com o Renato no Corinthians. Iguala ele, que já foi feito no Flamengo, iguala ele na primeira linha, traz um cara para pressionar, ou tem outro cara de mais pegada e deixa o De La Cruz um pouco mais solto. Eu acho que você ganha opção. E um time que a gente sempre bate na tecla, melhor elenco, mais festejado, mais caro, melhor treinador, você precisa ter opção. Agora é o que eu falo, vai ser cobrado por isso. Vai. Agora, você recebeu um De La ganhar, Cruz numa janela de final de ano? Você falou em ganhar opção. Vou perguntar para vocês. Todo mundo quer carregar essa cruz. Essa história. Você tava bem essa semana. Vários clubes Até no meu tentaram o ouvido De aqui La falar. Cruz. Vou falar uma coisa para vocês. Perguntar uma coisa para vocês. Essa possível troca, Fausto Vera indo para o Flamengo, Mateuzinho e Thiago Maia indo para o Corinthians. Isso é a Vera? Você quer parar? Não, tá bom, desculpa. Obrigado. Não. É melhor para quem? É melhor pro espectador que o Bubu dá uma segurada. Tô inspirado, né? Coisa natalina. É melhor para quem? O Vera indo pro Flamengo? É. Ah, cara, eu acho o Vera bom jogador, já falei, né? Todo campista, né? Como O Zé Elias gosta de falar. o Zé Elias gosta de falar também, né? Tal, América do Sul, todo campista. Você me conhece. Eu acho que ele pro Corinthians é mais importante. Porque o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul, pode ser até o De La Cruz a gente tá falando. Que o Vera não vai ser titular no Flamengo, né? Então, o Vera chega lá, primeiro esse momento. sim, ele não chega pra ser titular. Ainda mais se o Flamengo contratar outros caras ali. Pro Flamengo ele é mais um ali, vai quebrar galho e tal. Outra pergunta que você gosta, Bubu, qual Vera? Então, Ele teve bom momento no Corinthians e no momento que você não sabia se ele estava Tava lesionado ou só com a marcha, Me engana que eu lenta. Às vezes tem jogador que demora na primeira temporada Bom, para se Vera, adaptar, o demora um Lucas falou pouquinho para Fausto. pegar no tranco. Agora o Corinthians se desfez de um monte de jogador de meio campo, ele pode ter outras responsabilidades, aumentar a importância, mais adaptado.
Então, Porque o Corinthians precisa de um reserva se eu pro Fagner, fosse o vai, Fausto Mateuzinho. Vera, minha decisão, minha opção, eu ficaria no Corinthians. Eu acho que no Corinthians ele tem mais condição de se desenvolver, de jogar. E se você fosse ser o Thiago titular. Maia? Se eu fosse o Thiago Maia, Reserva no Flamengo ou titular no Corinthians? Porque a chance de chegar no Corinthians é de titular. titular no Corinthians. Porque o Corinthians eu vejo assim, o Corinthians é um lugar, é meio que um campo aberto ali, entendeu? Ó, tá ali, tá um monte de placa ali, ó, precisa-se, né? Que nem você vai, vocês vão procurar emprego, tô desempregado. Aí você vai lá aqui, tá aqui, ó, precisa-se de um chapeiro, precisa-se de um padeiro, precisa de um atendente. Comentarista. Então, comentarista, precisa e tal, né? Agora eu vou em outro lugar ali. Pô, gente saindo pelo ladrão, um monte de cara empregado, todo mundo bem, grande fase, não sei o quê. Que eu vou bater na porta lá, né? Tá difícil, entendeu? Então eu acho que o Corinthians hoje é um lugar para trabalhar que tá oferecendo mais condições. Dá mais espaço. Um presidente que está prometendo botar dinheiro, injetar, investir, então a tendência é de crescimento. O Flamengo vai continuar no patamar dele, que é ser top e tal. Tem gente que é acomodado. Você fala assim, você prefere ser reserva do Flamengo? Sem querer citar o São Paulo já citando, muita gente falava que durante décadas era legal ser reserva do Rogério Ceni. Você anotou aí? Não é? Essa é a sétima. Então, ser reserva do Rogério Ceni. Você ficava 15 anos na reserva, você ganhava um tremendo salário, ia lá, né, fazer hidroginástica que era boa. Usava pra G Magazine. CT, a comida do CT do São Paulo que é maravilhosa. Então você comia um rango legal, ia na piscina fazer uma hidroginástica, saía, não se estressava lá no fim de semana e tal. O Rogério Ceni joga toda hora. E ele ganha um tremendo salário por mês. Você só vai lá de vez em quando, lá entra no campo e comemora o gol do companheiro, abraça e tal. Chega no fim do ano, 13º e tal. Tem gente que se acomoda dessa forma. Ó, volante reserva do Flamengo. Pô, vou ficar aqui, deixa os caras jogar lá. Joga aí, pode jogar aí. Eu fico aqui no fim do mês, pinga uma grana. E o São Paulo? Eu prefiro o desafio. E pro Corinthians. Eu não tenho a menor ideia. Eu acho que essa troca é boa para ambos. Por quê? Porque o Thiago não tá legal no Flamengo, porque O ano foi ruim. o ano foi ruim. Muitas vezes por como ele era utilizado. Eu concordo contigo, mas assim, desde a época do Santos, eu acho ele um jogador razoável. Não acho um baita jogador, não acho um mau jogador. Depois que ele voltou dos Jogos Olímpicos, no Nunca mais Santos jogou. mesmo, perfeito? Só foi voltar a jogar um bom futebol com o Dorival. É isso aí. Então não desaprendeu, né? Eu acho que o Precisa Corinthians, pensar nisso. o Zé está falando sobre a carência de jogadores em funções, ele precisa mais do Thiago e do Mateuzinho. O mesmo Mateuzinho é um jogador que tem muito mais apoio, com problemas de marcação ali, mas é um jogador que pode ser desenvolvido, aí bem protegido pelo Mano no sistema de marcação, estou falando pelo treinador, é um jogador que pode aprender a se posicionar, pode aprender a marcar melhor. A proposta de jogo do Corinthians não precisa ser uma proposta, o Zé está falando de jogo agressivo, como é o jogo do Flamengo, de um jogo mais jogado. Então eu acho que ele tem mais chance de desenvolver o futebol dele no Corinthians. Os Corinthians têm menos dinheiro para contratar, ele precisa mais de um jogador dessa função, com mais vitalidade. Acho que o Thiago encaixa no Corinthians. O Zé falava, falta meio-campista, falta volante. Com o Mano ele também pode ser bem utilizado. No Flamengo, nenhum deles tende a jogar. Então eu acho que eles podem ajudar a tornar o Corinthians mais forte, porque eu acredito que o Corinthians vai ser mais competitivo do que foi esse ano, né? Quando você monta um time mais humilde, com algumas referências, e o Thiago já é um jogador com rodagem, e o Fausto chega ali para ser o jogador que eventualmente atua no lugar do Pulgar, um cara que tem construção, que tem um pouco de chegada à frente, que num time com jogadores mais técnicos pode jogar. Se o De La Cruz vem, o De La Cruz, Gerson, tal, quem é o segundo ali? Não vai ser o Thiago de jeito nenhum, então eu acho que é uma troca boa para todo mundo. Por isso que eu acho que ela tem boa chance de sair. Oi? Tem dúvida sobre o Mateuzinho. A temporada dele não foi legal, cara. Eu sei que não foi de nenhuma, mas não foi legal. A temporada não foi boa. Não, eu tenho dúvida sobre o Mateuzinho, porque o Mateuzinho, por característica, ele não é um lateral que o Mano pararia para falar, esse é o tipo de cara que eu quero ter no meu time. O Mano quer sustentar uma linha de defesa melhor, quer reforçar, quer entender melhor o que precisa ser feito. Tudo que o Mateuzinho não te entrega mas você não acha que é uma característica. Você está pensando numa outra utilização, eu tenho dúvida sobre o que é o Mateuzinho no Corinthians. Não, perfeito, eu concordo com você, eu também tenho dúvida. Eu só acho que, como o Corinthians, como o presidente herda uma situação financeira muito complicada, deixada pela gestão não, por todo o grupo de gestão anterior, que vamos citar aqui, é o grupo que levou o Ronaldo, Corinthians, é o grupo que ganhou a Libertadores, é o grupo que ganhou Brasileiros, é o grupo vencedor, mas que deixou uma bomba financeira para ser administrada. Não, falando em finanças, para passar no que você falou, desculpa, no início do programa, de enxugar a folha, são dos jogadores. Maia,
Pelo Fausto não vai ser aproveitado. Mas pode encaixar. Boa. A gente só tá esquecendo Agora, um jogador no Flamengo, né? Que a gente esquece. O Alan. Tá voltando, né? Ele já estava Uma grana violenta, né? No Alan, se lesionou e tal. Teve uma questão controversa que parece que já chega com uma situação. É. Ele, nos últimos 2 jogos da temporada, ele estava à disposição. E a ideia é que ele fique à disposição também. Pois é. E é bom Aí jogador, tá falando, hein? Pulgar, É bom jogador. Pulgar, Tem razão. Pulgar, Fausto e Alan já. Não dá pra reclamar, né? Só para fechar aqui, para a gente poder ir pro break, não queria esquecer, Léo Ortiz. O Flamengo tá de olho no Léo Ortiz. Quem é a zaga do Flamengo hoje? É o Léo Pereira, Fabrício Bruno. Certo? Aí você tem o Davi Luiz. Muito limitado e abaixo do que é o elenco pra mim. Oi? A zaga é abaixo do que é o elenco pra mim. Então, o Léo Ortiz da BC Plus? Plus a mais, né? Diria Como diria o outro? Rodrigo O Bueno. Bragantino quer 35 milhões. Qual é o plus a Você menos, jogou eu com posso o pai fazer dele aqui no O salão? Flamengo chegou a salão? 27, 28. Não? Jogava muito, né? É o Craque, né? Ortiz. Um dos maiores jogadores de futsal da história do mundo. Jogava O demais. Ortiz é muito bom jogador. Pivô da Enxuta, Perdigão. Não sei se ele chegou na Perdigão, mas na Enxuta eu sei Mas que ele jogou. como joga o Léo Ortiz? Jogava demais. Qual é a perna do Léo Ortiz? Direita, Qual é a perna do Léo Pereira? esquerda, como diria. Em tese... E dentro em de um tese- recorte, em tese dentro você em tem esses tese, dois... Você tem esses dois... essa linha, né? Saída de bola. Mas você tira o Fabrício Bruno? Construção. Saída qualificada. Você pode jogar que com a é? defesa O Léo 3 é saída, também, o Fabrício é força, velocidade. O Ortiz com o Pereira, né? Que é Léo e Léo. Acho que perde um pouco de combate. Num meio de campo que você já está desenhando de mais qualidade do que combate, de mais Dá criação. pra marcar mais alto, tem recuperação mais rápida, né? Exato. Começa a desenhar uma ideia de jogo, né? E aí é pedido a do opção é Tite. ficar com a bola Agora, no pé, né? qualidade, Isso, Léo isso. Ortiz, qual clube da Série A que não gostaria? Ele é bom jogador. Bom jogador. Bom, Facilidade que eu ele acho que tem é pra só a sair característica. E aí você já começa a ver o que o Tite está pensando no time dele. É uma Ele boa está pedindo o cara contratação. de beirada, ele está pedindo De La Cruz, ele quer o Ortiz, o Fausto. Então, subir e bola no pé. Cara com a bola nos pés. Olha, vamos montar aqui de cabeça então. Rossi, aí seria uma dupla de zaga com Léo Pereira e Léo Ortiz, se o Léo Ortiz Hoje- vier e hoje tal, o sim. Flamengo Acho tem que que subir a Hoje proposta, sim. né? Você vê que o O Fabrício, Ayrton Lucas de um lado, E aí, do outro lado, você precisa resolver urgentemente. Fabrício Precisa Bruno resolver. fez um bom Como é que ano, é? hein? Você precisa resolver urgentemente seu lateral direito. exatamente. É a Fabrício. parte mais sensível Porque para mim ali do você mercado tem do Flamengo. Varela... Você tem um monte e não ali tem nenhum. Penharol tá tem querendo o Wesley. Varela. Oi? Penharol tá querendo o Varela. Capaz do Flamengo levar no aeroporto. É uma coisa que Exatamente. uma coisa que o Tite... Essa parte, pra mim, por enquanto, claro que... Porque vai dizer sem bola, vai dizer com bola de apoio, vai dizer Então. de ajuste de recomposição. Claro que a de quem gente está faz por falando ali. ainda de suposições. Corredor o Flamengo ainda direito não do contratou o Tite. Léo Ortiz, o Flamengo ainda não contratou o De La Cruz, mas Ô, pode Vitor, pintar. qual foi um jogo recente que o Tite troca o corredor lateral, o corredor direito inteiro no intervalo? Foi contra o... Galo? Não, Bragantino. Bragantino? Bragantino. Bragantino. Isso Bragantino. pra mim Ele coloca o Bruno uma do parte lado sensível direito. de um É de 1 a elenco 0. muito forte. Exatamente. Eu acho que o ponto ali, você tem Pulgar, a gente define aqui, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, pelo Tite, pelo menos o Cebolinha e Luiz Araújo, e Pedro. Eu só Eu acho acho uma que coisa. Cebolinha, Pedro e alguém que eles estão vendo Eu no acho que mercado. para o futebol brasileiro dar um passo a mais, taticamente, tá na hora de um time, por exemplo, como o Flamengo, que tem um perfil lateral esquerdo que avança muito, meio campo que joga tal, começar a usar uns zagueiros de laterais. É uma coisa que se faz fora, desde que o zagueiro tenha capacidade de construção e alguma velocidade. Porque vai ficar jogando, quer avança muito da direita, tem um cara muito técnico de ambos os Eu lados. acho que é tempo. É técnico para ter passe, para ter A gente teve recomposição, alguns mas não precisa exemplos, chegar né? de fundo. Eu acho que é tempo. O Tite desenhou isso com o Marquinhos, com o Militão. É isso. Ele desenhou Militão com o jogou Danilo no Brasil. zagueiro. O Flamengo, Eu acho que é o time tempo. do Flamengo pede Ele isso. só teve um molde ali. No São Paulo. O time do Flamengo pede Nota aí isso. o O Breno jogou com o Muricy de lateral. Sim. Já, temos casos. O Militão começou no Eu lateral. sei de dois zagueiro. casos do São Paulo, vocês podem um citar de arquivo outro. São Paulo. A gente tá falando dessa dupla de zaga, mas olha, eu vou fazer uma menção aí. O Fabrício Bruno jogou bem esse ano, hein? É isso que eu tô falando. Mas eu acho Por ele isso que eu falei, abaixo você tira o Fabrício Bruno? Foi uma das referências do Flamengo. Fabrício Um dos Bruno, pra mim, poucos é uma boa que- um dos companhia. poucos que Eu acho ele uma referência de um Flamengo que teve um ano ruim. Num Flamengo que entregue minimamente Foi o que muito se exigido, espera, né? que se espera, eu acho que o Fabrício Bruno tem vulnerabilidade. Eu acho ele uma boa peça de elenco se você tiver um Léo Pereira e um Léo Ortiz. Eu não acho que ele é um cara de primeira hora de um time alto. aí eu vou fazer um contraponto. Claro. Pedro. No Por exemplo, pique, vai pro break. esse Flamengo, Acabando, hein? ele ficou vulnerável em vários momentos e eles conseguiram se sobressair. Você imagina o Flamengo com a bola nos pés e ele não tendo essa vulnerabilidade, ele não sendo exposto da maneira como ele foi. Qual é o desenho de jogo do Tite prioritário? Porque ele é
Ele é bom jogador, Ele- meu. Quantas e quantas vezes ele fazia Combate, virada de jogo, combate, velocidade. Combate, Eu velocidade. acho ele bom E jogador. ainda assim, vulnerável em algum momento. Não acho ele um zagueiro para você virar e falar, esse cara é titular absoluto do Flamengo. Eu acho que você pode falar que ele teve bons momentos na temporada. E é impossível discordar, porque ele teve. Agora, acho que ele é um bom nome de elenco para o Flamengo. Porque quando a gente fala de Flamengo, é diferente de um patamar de desenho de elenco do Corinthians, uma renovação, de um Vasco querendo montar time, de um Fluminense que vai pegar peças. O Fabrício, para mim, é um cara de elenco para o Flamengo que quer reforçar sua zaga. O que me chama a atenção. Break. Por que o Bragantino, a gente fala assim, né? Ah, ele é uma ponte pro futebol europeu, né? Não só pros times da Red Bull, né? Léo Ortiz, pra mim, é um jogador que podia jogar em muito clube da Europa. E o Bragantino quase tá negociando quase todos os seus jogadores com um pouco mais de idade pro mercado nacional, o Arthur. Break rapidinho, na volta, Linares, com Claudinho, informações do... É isso aí, nação. Tá aí então as últimas informações do Flamengo. Vamos ficar ligado e ver o que vai acontecer nesse mercado da bola no Flamengo. Mas a expectativa é muito grande. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.